Todo mundo sabe que quando o assunto é continuações de filmes, a gente geralmente acaba se decepcionando, né? A história perde força, o personagem não tem um desenvolvimento legal, às vezes até regride um pouco do que já tinha se desenvolvido, a trama não evolui muito, e a gente acaba sempre com aquela sensação de que o original era bem melhor. Quem não torceu o nariz para Homem de Ferro 2, não sofreu com Velocidade Máxima 2, ou até se afundou na lama com o Filho do Máscara? Tá bom, tá bom, vai. Nesse aí eu peguei pesado. Mas e se eu te dissesse que às vezes as continuações não só acertam, mas também superam os originais? Bem-vindos ao Cine 10, o seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá para você assistir e dá para você só ouvir esse vídeo se você quiser. E aí você consegue me encaixar na sua rotina enquanto faz outras coisas. Vai passar aquela vassourinha na casa que você tá devendo pra patroa faz tempo? Vai? Vai lavar aquela loucinha? Pô, não custa nada fazer um arroz de vez em quando, entendeu? Me encaixa aí na tua rotina para a gente bater um papo hoje sobre continuações que são melhores do que os filmes originais. Logo depois da vinheta. Dong, 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 down. Yeah. Quando a gente vai ver um filme que tem uma franquia assim ou sequências, não é nada incomum que sejam piores do que o primeiro, né? A gente já vai até meio que preparado para isso. Mas eu vou confessar para você que quando eu fui fazer o material para esse episódio aqui, eu achei bastante filme que a continuação é melhor do que o original, hein? E isso não é uma coisa que é novidade, não. Tanto que o primeiro que eu vou trazer aqui, Star Wars: O Império Contra-Ataca. Esse filme aqui, pra mim, talvez seja o melhor de toda a franquia. Numa Nova Esperança, que é o episódio 4, né? Que naquela época era o episódio 1, o George Lucas, ele queria fazer tudo, né, do jeitinho dele, então ele pegou pra dirigir e tal. Só que, mano, o cara não tinha as manhas, né? Ele não era um diretor. Acho que talvez até hoje ele ainda não seja. Mas naquela época ele quis se aventurar, porque era o filhinho dos olhos dele, né? Ele queria fazer tudo. E por isso eu acho que, apesar de ser legal, nem se compara com o Império Contra-Ataca. No Império Contra-Ataca, a gente tem um diretor de verdade ali por trás. E a gente tem também um dos maiores plot twists da história do cinema, que é o famoso Eu Sou Seu Pai. Eu queria ter assistido isso sem saber, mas infelizmente eu assisti já sabendo qual é que era. Mas para quem viu na época deve ter sido foda. É nesse filme que dá um pouco mais de peso pro Darth Vader, que é para mim o personagem mais marcante de toda essa franquia, assim, você contando todos os filmes, tudo, tudo. Darth Vader é o personagem mais marcante. E é justamente aqui que ele ganha destaque. Esse filme aqui é bom pra caramba até hoje. Nossa senhora. Outro filme que não tem nada a ver com Star Wars, apesar de ser do mesmo gênero, no caso sci-fi, é Exterminador do Futuro 2. Nossa senhora, o primeiro Exterminador já é muito bom mesmo. É quase um filme de terror até em certas partes. O 2 é muito bom, é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Toda a trama do Schwarzenegger, que no primeiro vinha como vilão e agora vem como herói, nossa, é muito da hora. T-1000, eu acho ele até hoje um vilão impecável. É muito da hora aquela cena que ele vai correndo atrás do carro. Nossa, muito foda mesmo. Uma das melhores cenas desse filme pra mim, que eu acho muito bem feita até hoje, é a primeira perseguição quando o T-1000 encontra o John Connor, que ele tá na motinha e o T-1000 vai perseguindo ele de caminhão até o Schwarzenegger chegar com a motona e salvar o rabo dele. Nossa senhora, esse filme aqui é foda, tá? Vale a pena você ver se você nunca viu. Se você nunca viu, você deve morar em outro planeta, não é possível. Mas caso isso aconteça, assista para ontem o Exterminador do Futuro 1 e 2. Mas o 2 é melhor. Mas não pensa que é só com ficção científica que acontece isso não, da continuação ser melhor. Acontece com todos os gêneros. Inclusive, alguns até dão uma leve mudadinha no gênero na continuação que melhora. Que é o caso justamente de Evil Dead, um filme que eu piro. Eu acho muito da hora mesmo. No primeiro Evil Dead, a pegada é muito mais terrorzão, assim, é um negócio macabro, assim, profano. É muito da hora mesmo o primeiro Evil Dead, dá um medo genuíno em mim até hoje. Apesar de alguns efeitos terem envelhecido um pouco mal, eu ainda tenho um cagaço de várias partes desse filme aqui. Já no segundo Evil Dead, eu não sei qual que era exatamente a intenção dos caras. Eu acho que talvez fosse pra deixar o filme um pouco mais comercial, assim e tal. Mas adicionaram muitos elementos de humor e se tornou até meio que uma comédia com terror, né?
e eu achei que isso foi muito legal. Ainda mais porque o segundo ele complementa o primeiro, né, eles fazem meio que um leve rebootzinho ali de como aconteceram os fatos do primeiro filme, incorporando para o segundo e dando continuidade ali na história. O Ash, que é o personagem principal, se tornou finalmente no segundo filme o Ash que a gente conhece até hoje, né? Aquele cara mais canastrão, assim, que é bem confiante, seguro de si, que a gente conhece. No primeiro filme ele não era nada disso, e no segundo eles simplesmente melhoraram o personagem, o filme, tudo. Evil Dead 2 eu acho que é o meu filme favorito do Sam Raimi, talvez. Muito da hora mesmo. E com certeza é melhor do que o primeiro, apesar do primeiro ser muito bom. E já que eu invoquei aqui o nome do homem, eu vou trazer mais um filme do Sam Raimi que o segundo é melhor do que o primeiro e não tem nada a ver com terror. Tô falando de Homem-Aranha 2. Meu Deus do céu. Homem-Aranha 2 por muitos é tido como o melhor filme de herói de todos os tempos. E, vamos ser sinceros, é um dos, pelo menos, né? Porque é muito amarradinho, muito bem construído. Homem-Aranha 1 não é ruim, longe disso, é um bom filme também, você se diverte ali assistindo, mas é um pouco mais caricato ali, né, o Duende Verde, esse lance, assim, de herói, vilão, assim, é um pouco mais arroz com feijão de sempre. No 2 é um pouquinho diferente, um pouquinho mais bem construído, até porque o vilão, que é o Dr. Octopus, não era um cara mal, né, é um negocinho lá, o chip que tem nos tentáculos dele que deixa ele mal. E, meu, Homem-Aranha 2 é cheio de momentos marcantes. Eu falei que não tem nada a ver com terror, mas eu lembro de uma cena muito específica, que é quando o Dr. Octopus está no hospital e os tentáculos dele começam a atacar os médicos. Aquilo ali é o puro suco de Sam Raimi. É como se fosse um curta-metragem de terror dentro de um filme de herói. Muito foda. Nossa senhora. E tem várias cenas legais, né? Quando o Homem-Aranha perde os poderes, que ele começa a ter uma vida comum ali, que vai tocando aquela musiquinha, ele dá uma mordidona no cachorro quente. Nossa, é muito bom. E já que já entrei aqui no subnicho de heróis, já vamos tirar o elefante da sala, porque tem um que você sabia que ia estar aqui, eu sabia que ia estar aqui, todo mundo sabia que ia estar aqui, que é Batman Cavaleiro das Trevas. Oh, Batman Begins é legal, eu gostei do Batman Begins. Tem todo aquele lance dele treinando com os ninjas, de quando ele vai aprender a pensar como um criminoso para ele não cometer um crime de verdade, e ele rouba das empresas Wayne mesmo. Pô, mó legal, vai. Batman Begins é da hora, todo esse lance da, do treinamento, tudo, mas não dá para comparar. Batman Cavaleiro das Trevas é muito, muito superior. Eu já cansei de falar isso aqui, mas eu tenho que falar de novo. É só por causa do Coringa. O Coringa do Heath Ledger é incrível, é muito da hora, porque você não sabe direito, assim, o que ele é. Parece que ele é um ex-militar que porque você vê que ele tem habilidades, né, ele tá sempre na linha de frente, ele opera arma de fogo, ele opera bazuca, ele tá sempre lá, tipo, mano, parece que ele é um cara altamente preparado, altamente treinado, que tem um parafuso a menos. Isso é muito legal. O mistério em volta do personagem, dele contar sempre uma história diferente sobre como conseguiu a cicatriz. Mano, esse Coringa não tem defeitos, não tem defeitos. E é ele que carrega o filme, e por isso que o Cavaleiro das Trevas é melhor do que Batman Begins. Fazer o quê? E só pra gente matar aqui o tema dos super-heróis, eu tenho que trazer o últimozinho, prometo, de hoje, de super-heróis. Prometo que vai ser o último, que é Capitão América 2, O Soldado Invernal. Nossa senhora! Esse aqui faz o primeiro filme parecer um filminho de criança, porque é muito diferente mesmo. Apesar do primeiro ter seus pontos legais, né? Tipo quando o Steve Rogers é magrinho lá, que ele pula na granada, aquela cena legal, de ver o desenvolvimento ali dele. Tem vários elementos legais no filme, mas é um filme de herói bem padrãozão, né? O Soldado Invernal, não. O Soldado Invernal parece que é muito mais um filme de espionagem com heróis. Não sei, é como se fosse herói é um gênero e o subgênero é espionagem. Não sei explicar. Mas é muito bom. Toda a trama de não confia em ninguém, o Nick Fury supostamente morrendo, a luta do elevador, são elementos assim que deixam esse filme muito da hora mesmo. Nossa, eu piro no Soldado Invernal. Ok, ok, ok. Heróis aposentados, não vamos mais trazer filme de herói aqui. Mas vou trazer um de quase herói. Não sei se eu posso falar assim.
porque o cara mata todo mundo, não tem nada de herói, mas ele é o herói do filme, que é John Wick. O primeiro John Wick eu acho fenomenal, eu acho incrível. John Wick simplesmente mudou o gênero de ação no cinema. Os filmes de ação eram de um jeito antes de John Wick e são de um outro jeito depois de John Wick. Isso é fato. Você pode gostar de John Wick ou não, mas isso aconteceu mesmo. Menos cortes, né? Uma pegada um pouco mais realista ali, mais umas porradas assim que você parece que pega mesmo assim no cara. Muito da hora a coreografia de John Wick. A história é aquilo, é simples, não precisa de muito pra acontecer. Os caras mataram o cachorrinho dele. Muito da hora, muito bem feito. Mas John Wick 2, nossa senhora, John Wick 2 é foda demais. O filme simplesmente não deixa você respirar. Eu lembro na primeira vez que eu assisti, que quando chega no final, bem no finalzinho mesmo, que ele mata o cara lá dentro do hotel e coloca um prêmio na cabeça dele. Quando chegou nessa parte, eu estava tão vidrado no filme, eu estava tão empolgado, que eu pensei que ainda ia ter, sei lá, mais meia hora de filme, 40 minutos, e do nada, pum, o filme acabou. Eu fiquei tipo assim, o quê? Eu preciso ver o 3 disso aí pra ontem. Nossa, John Wick 2 é muito, muito frenético. Eu amo esse filme. E seria um crime se no episódio de continuações melhores que o original, eu não falasse da continuação que destrói o original no meio, que é Shrek 2. Nossa senhora. Sim, você ouviu certo. Shrek é muito legal, mas muito legal mesmo. Eu acho muito da hora toda essa zoação que eles fazem com contos de fadas. É muito, muito bom mesmo, muito engraçado. Eu rio até hoje. Tem aquelas piadas que são para adultos no meio de um filme que deveria ser para criança, mas que a criança não pega e só os adultos pegam. Tipo, na cabeça, o shampoo, lave bem o seu pé. É muito bom. Mas Shrek 2 melhora em tudo, meu. Um personagem que chega pra somar nesse filme que, mano, é impecável pra mim é simplesmente o Gato de Botas. O Gato de Botas, a química dele com o burro é muito boa. As piadas desse filme são muito acertadas. Nossa. E você, discorda de alguma continuação que eu trouxe aqui? Você acha que alguma dessas que eu falei, o original é melhor? Comenta aí pra eu saber. E aproveita e fala pra mim também qual continuação que é melhor que o original que eu não trouxe aqui nesse episódio, que eu fiquei curioso. Eu tento lembrar, mas não dá pra trazer todas, né? Mas as que vem na cabeça aí, eu falei. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então já sabe, né? Se você gostou, manda para um amiguinho, manda para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me dá essa moralzinha, me ajuda a viver disso. Beleza? Falou!